Boa noite a todos, amigos e amigas do programa Espiritismo e Vida, iniciando então uma nova série de estudos. Com muita alegria, estamos participando dessa série de estudos do livro Seara dos Médiuns. Todas as sextas-feiras, às 21h15, 9h15 da noite, nós estaremos aqui trazendo esse estudo dessa obra valiosa, uma obra que estuda o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a segunda obra das 5 obras da codificação espírita. E hoje nós estamos no terceiro estudo, nós vamos estudar aqui juntos essa noite, dia 26 de julho, o capítulo 3, que é intitulado Ensinamento Espírita. Então, muito interessante, né? A gente está estudando isso, muito importante, chama Ensino Espírita. Seara dos Médiuns. Muito importante a gente estar sempre estudando sobre a mediunidade, sobre o livro dos médiuns e todas as consequências e as práticas desse nosso conhecimento, né, da mediunidade, do espiritismo. Então, sejam todos bem-vindos, com muita alegria a gente inicia essa noite de sexta-feira. Então, boa noite, muita paz, muita luz, para que a gente possa estudar juntos, né? E a gente não vai falar só do Livro dos Médiuns, vamos falar do Livro dos Espíritos, do Seara dos Médiuns e fechar com o livro roteiro. Bom, mas vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho. Essa mensagem de Emmanuel veio numa reunião pública no dia 11 de janeiro de 1960. A questão que eles vão buscar a inspiração é a questão número 3 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns ele tem 2 partes, né? A primeira parte do Livro dos Médiuns, Kardec vai estudar as noções preliminares, né? Se há espírito, do maravilhoso e do sobrenatural, o método, e depois ele estuda a segunda parte, as manifestações espíritas, as mediunidades, os tipos de mediunidade. Então, acompanhem conosco, compartilhem, ajudem a divulgar, porque são vários e vários capítulos nessa segunda parte, onde Kardec vai estudar a mediunidade. E nós vamos estar, então, estudando o Livro dos Médiuns, junto com o Seara dos Médiuns, então, um estudo riquíssimo. Então, muita alegria estar participando desse projeto e agradeço mais uma vez o convite. Então, vamos começar. Então, lá em 11 de janeiro de 1960, né? Então, chega a mensagem sobre o ensino espírita. Qual que é a questão? A questão é a número 3, quando Allan Kardec vai fazer a sua tese, né? Se há espíritos. Então, é o capítulo 1 das noções preliminares. E o que ele diz? Ele diz que muitas pessoas não acreditam nas manifestações espíritas, né? Porque ele estava fazendo todo o estudo das manifestações espíritas, é o que ele estuda, né, no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, o subtítulo é o Ensino Especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, ele constitui o segmento do Livro dos Espíritos. Ele foi escrito, editado em 1861. 1857, o Livro dos Espíritos. 1861, o Espiritismo Experimental, Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E aí Kardec está falando sobre a questão dos espíritos. Ele diz que muitos negam a existência dos espíritos e nós podemos nos comunicar com ele porque assenta essa dúvida na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, os quais, em geral, fazem uma ideia muito falsa, supondo que os espíritos são abstratos, são seres vagos, são seres indefinidos, o que não é real. Então, como ele é a sequência do Livro dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda, traz para a gente o capítulo dos Espíritos, onde ele estuda a origem e a natureza dos espíritos. É a questão 7,6. Depois ele vai estudando forma e ubiquidade dos espíritos, estuda o perispírito, né? A escala espírita, a progressão dos espíritos. É uma parte muito importante, muito básica, doutrinária, riquíssima para nós. E aí ele começa perguntando, Allan Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos dizem, os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. São obras de Deus, se não tiveram um princípio, né? Porque se não tivessem princípio, seriam igual a Deus.
Deus existe desde toda a eternidade, mas o modo como nós fomos criados, em que momento, isso os espíritos dizem, a gente nada sabe. Pode-se dizer que nós não tivemos princípio, né, e não teremos fim. Mas como cada um de nós foi feito, ninguém o sabe. Aí está o mistério. Mas a gente sabe o que é que o espírito é. Ele não é um ser vago, abstrato, é algo concreto. Que ele diz assim, ó, que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. E aí eles repetem, a época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Aí ele fala, será que é correto dizer que os espíritos seriam imateriais? Aí ele fala, como pode se definir uma coisa quando faltam termos de comparação? E como linguagem deficiente, a linguagem nossa, né? Pode um cego de nascença definir a luz? Aí eles dizem, imaterial não é bem o termo. Seria mais exato dizermos que os espíritos são incorpóreos, pois devemos compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser uma coisa, alguma coisa, né? Aí Kardec estuda, ele separa em subtítulos nesse capítulo dos espíritos, a forma e a ubiquidade dos espíritos. E o Kardec pergunta, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos dizem, para vós não, mas para nós sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha. Ele tem uma coloração que vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual do rubi, conforme o espírito for mais ou menos puro. Então, os espíritos, eles têm forma. A matéria não opõe obstáculos, eles passam através de tudo, né? O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis, porque são as matérias nossas, a matéria deles é diferente. É uma matéria, mas diferente, como eles dizem. Não é errado dizer que eles são imateriais, eles seriam incorpóreos, né? Então, quer dizer, no Livro dos Espíritos, Kardec já estuda. É lógico que eu coloquei só uma pincelada para vocês, né? Vou ler na íntegra no Livro dos Médiuns e ler na íntegra o Seara dos Médiuns. Mas só para ver como que é uma sequência de estudos, né? O Livro dos Espíritos, depois temos o Livro dos Médiuns. Então, como que esse item 3, que inspirou lá em 11 de janeiro de 1960, esse capítulo 3 do Seara dos Médiuns? O que Kardec nos traz nessa sua teoria aí do há espíritos, né? Essa tese, né? Não é uma teoria, uma tese. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. O espírito é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se do corpo, porém não do outro, que é o perispírito, ao qual damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. Então, o espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado, circunscrito, a qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Então, por que ele haveria de não atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Aí Kardec fala, mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como a eletricidade? Né? Aí Kardec está falando isso em 1860, pensemos, né, hoje, nesse mundo mais sutil, né, mais imponderável, né? Ele fala, não conhecemos a natureza íntima do perispírito, suponhamos-lo, todavia, formado de matéria elétrica, ou de outra tão sutil quanto esta, porque quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica daquela matéria? Então, Kardec está deixando claro aqui as potências do espírito através do seu corpo fluídico, o perispírito, para poder atuar na matéria. Aí aqui, é nesse livro, que é muito importante a nossa leitura, a nossa releitura, o nosso estudo constante, nós vamos ter acesso, então, ao fenômeno das mesas gerantes, por que acontece, todas as teorias das manifestações, dos lugares assombrados, da psicografia, de tudo. Então, nós vamos seguindo esse estudo aqui, ao longo desse período agora que a gente iniciou, acho que, se não me engano, são 50 e poucos capítulos, né? Dá quase que um ano de estudo, né? Toda sexta-feira, 9h15 da noite. Então, isso é a reflexão que Kardec faz no Livro dos Médiuns. Aí, Emmanuel, Chico Xavier, né? Nesse trabalho maravilhoso de Chico,
na sua mediunidade gloriosa, ele traz para a gente, então, o ensinamento, o ensino espírita, que está aqui no Seara dos Médiuns, né? Então, ele vai falar para a gente da questão da gente materializar com o ensino espírita a nossa moral, a nossa evolução. Porque se a gente não, a gente fica muito pensando se o espírito tem essa forma, que cor ele tem, se ele atua, se o fenômeno existe, se eu vi o espírito, se eu não vi, mas a gente não vai na essência, na oportunidade de estarmos aqui com esse corpo e de materializarmos o bem. Então, é isso que ele vem nos chamar a reflexão do que temos feito agora que a gente pode tocar a obra da criação através dessa encarnação, através desse momento encarnatório que nós estamos aqui na Terra, nesse planeta Terra, e, sobretudo, ligados ao Espiritismo. Então, ele vem falar para todos nós que abraçamos na doutrina espírita o roteiro da própria renovação. Então, se de forma afirmativa ou meio em dúvida, se você responde a essa pergunta, você abraçou na doutrina espírita o roteiro da própria renovação? Então, nós precisamos ler esse texto, porque em toda parte nós vamos ser chamados a fixar os ensinos espíritas. Então, se a gente ainda está meio sem saber se o espírito tem forma, tem cor, pode ser palpável, deixa isso para lá. Não vamos pensar nisso agora, vamos pensar como nós estamos tocando na nossa existência, o coração das pessoas, como nós estamos fixando o ensinamento espírita no nosso dia a dia, sobretudo na nossa profissão, no trato com o nosso semelhante. Então, ele vai falar aqui de vários tipos de atuações, seja de profissão, de atividades, como a gente tem feito, porque o espiritismo é renovação. Então, se a gente abraça uma profissão, um trabalho, um ideal e não nos mudamos, não nos tornamos melhores, nós não estamos fixando os ensinos. Então, a gente pode ser doutor no que é o espírito, na sua forma, na sua ubiquidade, o espírito irradia, o pensamento é seu melhor atributo, a inteligência é seu atributo, vários conceitos doutrinários, mas na prática, na vivência, com os nossos outros colegas espíritos e espíritas, a gente não está trabalhando no bem. Então, ele vai falar do administrador, do legislador, do juiz, do médico, do professor, do negociante, do operário e do lavrador. Então, ele vai trazer essas várias áreas de atuação. Então, ele começa com o administrador. Se você é um administrador que abraçou na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, nós temos que fixar os ensinamentos espíritas como administrador. Como? Não te limitando ao controle de patrimônios físicos, porque saberás aplicá-lo no bem de todos. Se é legislador, não te guardarás na galeria dos privilégios, porque você vai humanizar os estatutos do povo. Se é juiz, não te enquistarás na autoridade de convenção, porque serás em ti mesmo a garantia do direito correto. Se é médico, não estarás circunscrito ao órgão enfermo, porque auscultará igualmente a alma que sofre. Auscultar, né? Uma escuta mais profunda. Então, você não vai ver só aquele órgão, aquele corpo enfermo, você vai ver que ali tem uma alma que sofre. Professor, não terás nos discípulos meros associados no estudo dos números e das letras, mas verdadeiros filhos do coração. Negociante, não farás do comércio a feira dos interesses inferiores, mas a escola da fraternidade e do auxílio. Se é operário, não furtarás o tempo no exercício da rebeldia, mas vigiarás satisfeito o desempenho das próprias obrigações. Lavrador, não serás sanguessuga insaciável da terra, mas recolherás os produtos, ajudando-a nobremente a reverdecer e florir. Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé. Então, nós estamos convidados a tornar a nossa profissão algo muito mais nobre, com o selo da nossa fé. Qual a nossa fé?
Estamos abraçando a doutrina espírita? Se abraçamos a doutrina espírita, somos naturalmente, é uma coisa natural, não é uma coisa que o centro espírita, o presidente, o vice-presidente vai falar para você, é algo natural, porque é uma lei divina. A gente é chamado a fixar os ensinos do espiritismo. Então, seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever, para que o ato de servir se converta em amor. Olha que profundo, que aula, que responsabilidade para todos nós, eu vou repetir. Na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever. Então, o dever fica para os outros, para as outras religiões, para as outras agremiações, totalmente respeitáveis e muito úteis. Mas existe, né, um passo a mais, que é a responsabilidade espírita. O espiritismo ele é um processo libertador das consciências, ele nos traz um olhar, um ponto de vista mais amplo. Não que ele é melhor, ele só te mostra algo, fala, você vai dar conta, porque isso daqui, esse selo da sua fé, você vai ter que cravar ele de uma forma que é além do dever. Então, você vai precisar ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. E ele encerra, já para continuar sua reflexão no Seara dos Médiuns, ele diz que hoje e agora, onde estivermos, segundo os nossos princípios, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas do entendimento e conduta. Então, lecionar disciplinas de entendimento e conduta. Então, a gente tem que entender diferente, né, o nosso entendimento e a nossa conduta também, que é aquilo que ele fala, é ultrapassar o dever, para que o ato de servir se converta em amor. E aí, como que é? O que a vida vai nos pedir? Ali vai te pedir solidariedade, aqui vai te pedir fidelidade aos compromissos, adiante a compreensão, mais além a renúncia, é o devotamento ao trabalho, é a paciência, ali adiante vai ser o perdão incondicional, mais além é o espírito de sacrifício, porque o Emmanuel fecha dizendo para a gente que a doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. Então, olha como é algo valioso, valoroso, mas de uma imensa responsabilidade quando a gente abraça a doutrina espírita. Então, se abraçaste na doutrina espírita, o roteiro da própria renovação, nós somos chamados a fixar-lhe os ensinos e entendermos que nós vamos ser convidados à solidariedade, fidelidade aos compromissos, compreensão, renúncia, devotamento ao trabalho, paciência, perdão incondicional e o espírito de sacrifício. Porque doutrina espírita, na essência, é a universidade de redenção. E cada um de seus profitentes ou alunos, todos nós, por força da obrigação no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar. Então, é algo que a gente, no trabalho, a gente vai melhorando, a gente vai desenvolvendo, vai se burilando. Mas existe isso mesmo, é a força da obrigação no burilamento interior. É por isso que, se lhe esposaste as tarefas, seja esse ou aquele o setor de tuas atividades, estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo. Então, ele está nos chamando de professores, né? Ele fala que nós vamos lecionar algumas disciplinas, que é a disciplina do entendimento e da conduta. E a cadeira, né, que é muito requerido, né, por todos os... Quem é professor, nossa, eu quero estar na cadeira, né, a primeira cadeira é muito importante isso no meio dos professores, né? E nós aqui estamos procurando assentar nessa cadeira do exemplo. Então, se nós esposamos as tarefas, seja esse ou aquele setor de tuas atividades, estarás cada dia ensinando o caminho da elevação, na cadeira do exemplo. Então, se nós aqui estamos iniciando na doutrina, já estamos há mais tempo, é uma ótima reflexão para a gente rever a nossa conduta fora e dentro do centro espírita e a importância de entendermos a missão do espiritismo em nossa vida, o ensino espírita, né? Entendermos o espírito como esse ser
que não é vago, que não é abstrato, que Kardec tão bem nos explicou e vai continuar estudando aqui no Livro dos Médiuns, que é um livro fantástico. Estamos sempre buscando o Livro dos Espíritos, vamos estar seguindo todas as sextas-feiras, estudando o Seara dos Médiuns, mas como é importante mesmo a gente entender que espiritismo é na prática, né? Se abraçastes a doutrina espírita, né? A gente é compelido, né? Como ele diz aqui, a gente é naturalmente chamado a fixar os ensinos. Então, como a gente tem fixado o ensinamento espírita na nossa vida, sendo administrador, legislador, juiz, médico, professor, operário, negociante, lavrador, várias profissões que ele dá o exemplo, a gente, se não nos enquadramos em nenhuma dessas, que a gente faça a reflexão da nossa tarefa, né? Para a gente fixar os ensinos espíritas na nossa vida. Bom, então era essa a mensagem, né? Para quem quiser ler, meditar nela, é a questão 3, o capítulo 3 do livro Seara dos Médiuns, e a gente está refletindo no início, né, do livro, vai seguindo o Livro dos Médiuns, então ainda estamos na primeira parte aí, no comecinho, quando Kardec faz a sua tese, Se há Espíritos. Para encerrar, um dos livros, para mim, se não é o melhor, é um dos melhores, na minha opinião, é o livro Roteiro. Eu acho esse livro aqui fabuloso. Deixa eu ver se ele está aparecendo direitinho. Aí, pessoal, o livro Roteiro. E ele tem um capítulo 38, todos os capítulos são fantásticos, né? Mas tem o capítulo 38, eles são 40 capítulos, e ele diz, o capítulo 38, o título é A Missão do Espiritismo. Então, a missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé. O Cristo acolheu a revelação de Moisés e a doutrina espírita apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo, acima de tudo, é o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Há milênios, a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros, quais sejam da precária posse física, atormentada por pesadelos carnais, guerras, flagelos, né? A obstinação em disputar satisfações egoísticas entre os companheiros da carne constitui deplorável inibição, os preconceitos ruinosos, os terríveis enganos de sentimento, pontos de vistas pessoais, opiniões preconcebidas, paixões desvairadas, laços enfermiços, concepções cristalizadas, propósitos menos dignos, imaginação intoxicada, hábitos perniciosos, representam fardos enormes que constrangem a alma ao passo vacilante, de atenção voltada para experiências inferiores. Olha o cardápio aqui de fardos pesados que tem constrangido a alma. E nós somos convidados a mudarmos o fardo e buscarmos o fardo leve e o jugo suave. Quando nesse capítulo 3, Ensino Espírita, ele nos diz aqui, o que pede-se ao espírita? Solidariedade, fidelidade aos compromissos, compreensão, renúncia, devotamento ao trabalho, paciência, perdão incondicional, o espírito de sacrifício. Essas são as matérias que a gente pode lecionar, que a gente pode sentar na cadeira do exemplo, nessa universidade de redenção chamada doutrina espírita. Porém, se a gente fica com esse cardápio aqui, ó, nada convidativo, esses fardos enormes que constrangem a alma a passo vacilante. O de cá, solidariedade, fidelidade, compreensão, renúncia, fornecem a nós o voo da alma, a nossa libertação para mundos mais elevados, para esferas radiantes, para esses mundos felizes que nos aguardam. Mas se a gente fica com esse fardo enorme, a gente vai estar a passos vacilantes. Então, olha como que ele diz, vou repetir, obstinação em disputar satisfações egoísticas, preconceitos ruinosos, terríveis enganos do sentimento, pontos de vista pessoais, opiniões preconcebidas, laços enfermiços,
concepções cristalizadas, paixões desvairadas, a imaginação intoxicada e hábitos perniciosos são esses fardos enormes. Vem o Espiritismo, que é a nova fé, Consolador prometido, o que ele fala? Ele alarga a nossa senda para mais elevadas formas de redenção, de evolução. Ele te convida, ó, tem uma universidade, chama Espiritismo, é uma universidade de redenção. Vai ser lhe pedido sacrifício, renúncia, perdão incondicional, paciência. É uma chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento abrangendo as leis mais simples da vida. Então, ela respeita todas as religiões, como Jesus respeitou todos os profetas do Velho Testamento, mas ele nos convida. Eu, porém, vos digo, não é? Então, aparece-nos Jesus em maior extensão de sua glória, não mais como um varão de angústia, insinuando a necessidade de amarguras e lágrimas, mas o Espiritismo vem nos mostrar Jesus como o herói da bondade e do amor, educando para uma felicidade integral entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de servir. Nesse aspecto, vemos Jesus como o maior padrão de solidariedade, gentileza, apagando-se na manjedoura e irmanando-se com todos na praça pública, com todos, inclusive os que eram rejeitados, amparando os malfeitores na cruz à extrema hora de passagem para a divina ressurreição. Então, o Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação, para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Temos um espaço infinito. Os espíritos, dizem Kardec, né, perguntando aos espíritos, ocupam todos os espaços, né? O princípio inteligente, estão aí habitando o universo infinito. Mas, por enquanto, nós temos que deixar esse paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Então, esse espaço infinito, que é pátria universal das constelações e dos mundos, dos espíritos, né, esse princípio inteligente, é o clima natural. Tanto é que quando Kardec estuda no Livro dos Espíritos, nessas questões que eu falei, das 76 até as seguintes, né, vai até acho que a 127, Kardec estuda o mundo espiritual, e é o mundo que vive e sobrevive a tudo, é o mundo principal. Mas a gente tem que esquecer esse clima natural das nossas almas, porque nós somos aqui filhos, devedores, operários ou companheiros da terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Então, abençoada seja a nossa matrícula nessa universidade de redenção, porque ou nós estamos aqui como devedores, ou como operários, ou como companheiros da terra, esquecendo por agora o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros. Nessa universidade, vamos preocupar só com as nossas matérias, com as nossas provas, né? Com o nosso boletim, sem preocupar com o coleguinha do lado, né? Então, vamos interferir menos na regeneração dos outros e cogitar mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno. E servindo incessantemente com a nossa fé a vida que nos rodeia, a vida, por sua vez, nos servirá. Infatigável, convertendo a terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso do nosso espírito, essa nossa essência, essa centelha divina, esse germe da perfeição, né? E nós vamos conseguir ter acesso do nosso espírito a uma vida superior, a uma vida mais elevada, né? Estarmos felizes quando nós nos formarmos nessa universidade da redenção, que é o que Emmanuel traz para a gente no Seara dos Médios. Então, muito boa noite, uma alegria a gente poder compartilhar nesse estudo, que possamos compartilhar, divulgar essa nova série de estudos do Seara dos Médios, estarmos juntos aqui na próxima sexta-feira, 9h15 da noite, para continuarmos aí capítulo 4 e vamos seguindo, né? Sempre trazendo as reflexões do Espiritismo, do Evangelho, dessa universidade abençoada. Então, uma boa noite a todos, fiquemos em paz com o Cristo, sendo o leme, sendo o caminho, a verdade e a vida, em toda a nossa caminhada aqui na Terra. Muita paz, muita luz, e mais uma vez, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com vocês. Um abraço, então, e até o próximo encontro.